Olá, tudo bem? Meu nome é Kelly, sou assistente social, atualmente como agente fiscal do CRES, Minas Gerais, e hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre o Código de Ética, né, que é formulado por uma resolução do Cefes, é uma das normativas mais importantes que a gente tem da profissão, e o Código de Ética do Assistente Social, assim como tal, é objetivo, né, então eu vou procurar mostrar ele na íntegra para vocês, falando um pouquinho de cada, né, artigo, e dentro desses artigos dando alguns exemplos, né, para a gente poder entender um pouquinho como que é a interpretação desse Código de Ética. O Código de Ética ele é pela Resolução Cefes 273, de 13 de março de 1993, e ele veio para regulamentar a profissão eticamente, né, de acordo com as atribuições privativas, né, e as competências do assistente social, dentro da lei, né, que regulamenta a profissão, 8.662 de 1993. Esse Código de Ética, né, desde setembro de 2010, ele vem com algumas alterações, né, que aí está posto para vocês, que são as correções formais de conteúdo, né, incorporação de novas regras ortográficas da língua portuguesa, né, numeração sequencial dos princípios fundamentais do Código de Ética, né, reconhecimento da linguagem de gênero, né, os, as. A linguagem de gênero, ela vem, né, em função da negação do machismo, referente à categoria dos assistentes sociais, formada por uma maioria de mulheres, né. Então, do ponto de vista do conteúdo, as mudanças procedidas foram relativas à modificação de nomenclatura, substituindo o termo opção sexual por orientação sexual, incluindo ainda no princípio 11 a identidade de gênero, né, quando se refere ao exercício de serviço social, sem ser discriminado e nem discriminar por essa condição, juntamente com as demais condições já explicitadas no TRI. Os princípios fundamentais. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um, e dentro disso eu queria informar que a gente tem um livro no site do Cefes em PDF, né, para quem não tem o livro em si, chama Projeto Ético Político e Exercício Profissional em Serviço Social, os princípios do Código de Ética articulados à atuação crítica dos assistentes sociais. Né, então ele é do Conselho Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro, foi elaborado, né, pelo CRES RJ, e está disponível também, né, no site do Cefes, né, em textos e brochuras você consegue visualizar todo o conteúdo desse livro. Ele vem trazendo os 11 princípios do Código de Ética em artigos críticos, e vai falar os pormenores, né, e como se vem dando cotidianamente na profissão o exercício desses princípios do Código de Ética. Então, os princípios fundamentais: reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas políticas a ela inerentes, autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais. Esse primeiro princípio, ele vem tratando da liberdade, da questão da autonomia, né, de que todo assistente social tem que ter, né, o seu posicionamento ético-político, né, e esse posicionamento dessa autonomia em relação à emancipação, né, a plena expansão dos indivíduos, né, que é o direito de escuta, né, a dignidade de atendimento, de acolhimento, né, de entendimento da realidade dos serviços prestados, autonomia para poder desenvolver as suas competências, as suas atribuições do assistente social dentro de cada serviço. 2. Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo. Isso vem acontecendo muito em momentos de crise, principalmente, né, desse ano de 2015, a gente tem visto isso muito, de gestores principalmente, né, que vem com essa atitude de coerção, de pressão em cima dos profissionais, né, e os profissionais têm que vir sempre nessa defesa, né, não só gestores, mas às vezes de profissionais também, né, de profissionais para profissionais, assistentes sociais e outras profissões. Então a gente tem que estar atenta a esse princípio, né, e defender sempre de entender o outro ser humano, de entender os limites, né, as vontades,
Então, é sempre recusar esse tipo de situação, né, de arbítrio e autoritarismo. O terceiro, ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de toda a sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis, sociais e políticos das classes trabalhadoras, defesa do aprofundamento da democracia enquanto socialização da participação política e da riqueza socialmente produzida. Mais para frente vai falar um pouquinho sobre esse tipo de situação, né, de aprofundamento da democracia, que é quando a gente está, né, na execução de elaboração de projetos, na participação das discussões das políticas públicas, posicionamento em favor da equidade e justiça social, que assegure universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e políticas sociais, bem como sua gestão democrática. Né? Então, esse posicionamento em favor da justiça, em favor da igualdade, em favor de igualdade mesmo de situações para todos os usuários e os serviços prestados, né? Não discriminar. Sexto, empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o respeito à diversidade, a participação de grupos socialmente discriminados e a discussão das diferenças, né, conforme o Código de Ética aplica. A garantia do pluralismo através do respeito às correntes profissionais democráticas existentes e suas expressões teóricas, e compromisso com o constante aprimoramento intelectual. Então, é garantir esse pensamento plural, de entender todas as outras normativas, todas as outras profissões, ou na própria profissão de serviço social, outros pensamentos, né, que sejam diferentes do seu, outras correntes teóricas, né, que às vezes tem um profissional que está ali do seu lado, mas ele tem outra perspectiva, teoricamente, né, em relação ao serviço social, mas dentro disso, né, procurar ter esse compromisso com o projeto ético-político da profissão, com a totalidade desse projeto ético-político, né, que inclui esse aprimoramento intelectual. Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem societária, sem dominação, exploração de classe, etnia e gênero. Articulação com os movimentos de outras categorias profissionais que partilhem dos princípios desse código de ética e com a luta geral dos trabalhadores. Então, aí a gente vê aí que tem muito trabalho interdisciplinar, multidisciplinar, mas procurar sempre, né, estar integrado a esses movimentos, né, que vai de encontro à luta, né, por melhores condições de trabalho e dos trabalhadores também, das lutas sociais desses trabalhadores. Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com o aprimoramento intelectual na perspectiva da competência profissional. Está bem claro, né, que a gente tem que ter esse compromisso no dia a dia, né, enquanto assistente social, né, de fazer um atendimento que você consiga conversar, entender, né, mostrar, isso mais para frente a gente vai falar, né, não recusar falar sobre normativas da instituição, sobre os direitos, né, que tem daquele benefício, sobre o que aquele benefício se propõe, né, se for tratar sobre isso. Então, está nesse sentido. Exercício do serviço social sem ser discriminado e nem discriminar, por questões de inserção de classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, idade e condição física. Então, esses princípios, eles estão aglomerados no sentido de dar um norte para a profissão do assistente social. E aí, agora, a gente vai falar sobre os artigos que cabe o Código de Ética em si. Então, aqui, compete ao Conselho Federal de Serviço Social, né? Às vezes, em provas de concurso, cai muito assim, né? O compete ao Conselho Federal, compete aos Conselhos Regionais de Serviço Social. Pode parecer que é tudo a mesma coisa, mas tem algumas diferenças, né? Então, aqui, o Código de Ética mostra, né, o que compete a cada um, e aí ficar atento nesse detalhe, em alguns detalhes que eu vou mostrar, né, para não se perder, o que é do Conselho Regional do Serviço Social e o que é do Conselho Federal. Então, compete ao Conselho Federal de Serviço Social zelar pela observância dos princípios e diretrizes deste Código,
fiscalizando as ações dos conselhos regionais e a prática exercida pelos profissionais, instituições e organizações na área de serviço social. Então, aqui está bem nítido, observância de ações dos conselhos regionais. Então, o Conselho Federal de Serviço Social não fiscaliza os assistentes sociais. Ele vai fiscalizar os conselhos regionais de serviço social. Em Brasília, tem o Conselho Federal de Serviço Social e tem o Conselho Regional de Serviço Social do DF, né? Então, só para vocês saberem a diferença, porque o Conselho Federal está para outras questões, né? Mas ele vai fiscalizar, por exemplo, questões que o Conselho Regional de Serviço Social não extrapolar nas fiscalizações, e se vier a ser algum processo e houver recursos, isso vai para o Conselho Federal fazer observância desses processos éticos ou algum outro disciplinar dos conselhos regionais. Então, ele não vai fiscalizar os assistentes sociais, ele vai fiscalizar as ações dos conselhos regionais. Essa é uma das competências do Conselho Regional, do Conselho Federal, Conselho Federal de Serviço Social. Então, introduzir alteração neste código através de uma ampla participação da categoria num processo desenvolvido em ação conjunta com os conselhos regionais. Tudo que é decidido conjuntamente. Tem o descentralizado, que são os encontros, né, dos conselhos regionais. Esses encontros têm a capacidade de elaborar ações, anos próximos, né? E aí, dessas ações, isso vai para o Conselho Federal, porque tem um encontro nacional, que é onde o Conselho Federal está presente, junto com os conselhos regionais, né, de efetivar essas ações aí conjuntamente. Só para ter esse exemplo aí, né, que é quando tem esses encontros descentralizados. Como Tribunal Superior de Ética Profissional, firmar jurisprudência na observância deste código e nos casos omissos. Né, então, ele serve como tribunal, né, como se fosse um tribunal de justiça, né, tem todas as oitivas, eles têm as reuniões do conselho, né, que chama conselho pleno, reuniões de conselho pleno, e aí nessas reuniões eles vão também fazer o julgamento desses processos, né, recursais dos conselhos regionais de serviço social, processos éticos, disciplinares, ou algum tipo de outro processo referente a concurso, ou alguma universidade que esteja irregular, questões de estágio, né? Então, aí serve como esse tribunal. Então, eles se reúnem, tem a assessora jurídica do Cefes, né? Atualmente a Silva Terra, doutora Silva Terra, então ela participa também, tem todo um relatório, tem todo um julgamento ali, para saber se vai ser absolvido, se não vai ser, se vai ser arquivado, se vai dar procedência, se é caso de Ministério Público, ou se ali se encerra no próprio Conselho Federal e Conselho Regional. Então, parágrafo único. Compete aos conselhos regionais, nas áreas de suas respectivas jurisdições, zelar pela observância dos princípios e diretrizes deste Código e funcionar como órgão julgador de primeira instância. Então, todo o processo que acontecer, primeiro vai acontecer no Conselho Regional, em cada Conselho Regional de cada estado. E aí, tendo recursos, que como eu falei anteriormente, o Conselho Federal vai fazer o julgamento, ok?